Olá para você que está acompanhando o CBcast Minuto Farma. Hoje nós vamos falar sobre conscientização. Mas primeiro gostaria de te convidar para nos seguir nas redes sociais para conhecer um pouco mais sobre CB Drogarias e também não perder os nossos conteúdos, né, Matheus? Exatamente, Victor. Estamos aqui hoje com... Tudo bem, João Marcos? Tudo bem? Prazer, gente. Prazer é nosso te Prazer é receber. nosso. Ele é mestre em Biociências na Unifal e atualmente trabalha com biodinâmica, certo? Certo. Certinho. Para iniciar, você pode falar para a gente do que se trata o Novembro Azul e para que ele serve? Então, o Novembro Azul, ele foi um mês que foi destinado para a conscientização do câncer de próstata. Porque a gente tem, tanto assim, mundialmente como dentro do Brasil, uma taxa bem significativa de incidência de câncer de próstata. Então, por exemplo, mundialmente hoje, a gente sabe que o câncer de próstata ele é o segundo câncer com maior incidência no homem. E no Brasil, tirando o câncer de pele não melanômico, ele também ocupa uma posição bem alta na taxa dele de incidência. Então, pela essa incidência alta, a gente tem um mês de conscientização para o câncer de próstata. Certo. Certo, João Marcos. E por que a conscientização sobre o câncer de próstata é tão importante? Então, ele é um câncer ali com uma alta incidência e ele também é um câncer com uma alta mortalidade. Então, a gente sabe hoje pela OMS que o câncer de próstata ele ocupa ali a posição de quinto, sexto, quarto, tem ano que ele sobe para quarto, tem ano que ele volta para quinto na posição de mortalidade para homem. Então, a gente tem a incidência, uma alta incidência, uma alta taxa de mortalidade e junto também a gente tem um difícil método de rastreio. Então, assim, não é um câncer que vai apresentar muitos sintomas, não é um câncer que vai ter um sintoma muito claro, não é um comum ser investigado assim, de modo rotina para o homem. Então, acaba que a gente tem um mês de conscientização para lembrar, realmente, para fazer o rastreio desse tipo de câncer. Certo. Nós sabemos, então, que o índice é muito grande, né, no Brasil, mas quais são os fatores? O que causa, geralmente, o câncer de próstata? Quais são os fatores de risco? Então, o câncer de próstata, como todos os cânceres, é uma doença genética. Então, a gente tem um fundo genético, então tem a parte de alteração de DNA, a parte de mutações, que ocupa boa parte ali que causa. Só que a gente precisa junto também de um fator externo, ambiental, para ter início à carcinogênese. Então, como que eu sei se eu tenho um fator genético? Histórico familiar. Então, o pai teve, ou o tio teve, um primo próximo teve, alguém da família teve, tem uma probabilidade de ter um fator genético, sim, incluso no desenvolvimento. Fatores externos, a gente tem alguns fatores que vão colaborar para a condição. Por exemplo, a gente tem algumas das literaturas vão trazer que é um trabalho de exposição de risco, por exemplo. O pessoal que trabalha com amianto. Amianto ele é carcinogênico e a gente sabe que dentro do câncer de próstata ele tem uma alta relevância para o desenvolvimento de câncer de próstata. Quem trabalha com amianto na parte de inalação, que inala o amianto. Um outro, por exemplo, é quem trabalha com muita exposição à fumaça. Até o nosso tradicional churrasquinho, que a gente tem a fumaça. Então, aquela fumaça, ela é carcinogênica. Então, são grupos aromáticos que são possivelmente carcinogênicos. Ele tem uma predisposição ali a originar alguns tipos de câncer. Então, colaborando com a genética, então, quando você tem a genética e o fator ambiental, tem ali um ambiente propício. E junto tem a parte assim que é bastante difundida, né? Uma boa alimentação, prática de atividade física. Principalmente agora para o câncer de próstata, a parte de colesterol é muito importante, porque faz parte da próstata uma metabolização de tanto carboidrato, mas principalmente lipídio, na parte mais externa dela. Então, quando o homem tem um alto índice de colesterol, tem uma alimentação muito rica em colesterol, acaba que isso sobrecarrega essa parte externa da próstata, devido à metabolização para o líquido prostático,
e isso atua principalmente como um favorecimento externo, fator ambiental externo para o desenvolvimento do câncer de próstata. Então, os fatores de risco é principalmente o genético, que é o histórico familiar, tudo, e alguns pinçados de fatores ambientais que, para o câncer de próstata, a gente não tem um muito específico, seria esses mais genéricos, de uma boa alimentação. Certo. Uma pergunta mais pessoal mesmo, né? Você falou sobre a fumaça, mas acredito que o cigarro, o tabaco também deve auxiliar aí, nesse momento de uma pessoa ter o câncer de próstata ou não, né? Sim. O cigarro, a gente sabe que ele é bem... Ele por si só, ele já é bem carcinogênico, o cigarro. Agora, tanto é que agora é coisa nova que está saindo. A literatura está mostrando que o álcool, a gente não tem uma dose segura de consumo de álcool para carcinogênese. Então, o álcool, qualquer dose, ela é também um fator ambiental para possível carcinogênese. Certo. Ele falou uma coisa agora que eu achei muito legal nos dias que a gente está vivendo. Esse tanto de fumaça por aí, gente, pelo amor de Deus. Mas até uma pergunta que eu também gostaria de fazer, antes da gente prosseguir, do que você falou, inclusive, por exemplo, a gente sabe que hoje as pessoas com Alzheimer, elas conseguem saber antes que tem uma predisposição a ter o Alzheimer. E no caso do câncer de próstata, também existe isso, um pré-exame, por exemplo, que a gente consiga saber se a pessoa tem essa disposição ou não. Tem os marcadores genéticos. Então, tem os marcadores genéticos de mutações específicas, que através de um painel genético, que aí já é um exame de marcação de biologia molecular. Através desses exames de biologia molecular, consegue ver um painel e ver se tem a probabilidade de desenvolver ou não. Só de exemplo, que aí já é outro tipo de câncer. Sabe a Angelina Jolie? Que ela fez os 2 marcadores, BRCA1 e BRCA2? Mesmo caso. Tem também os específicos para próstata, que o homem não é muito difundido, mas consegue fazer, sim, ver se tem uma predisposição. Mas esses genes que carregam uma predisposição é evidenciado no histórico familiar. Então, se tem um histórico familiar, provavelmente já tem aquele gene. É bom lembrar também, né, que a gente não pode só contar com a questão desse exame, né? É necessário que as pessoas sempre estejam aí nas suas possibilidades de conseguir fazer esses exames, que a gente vai falar já já, né, Matheus? Mas que as pessoas estejam disponíveis mesmo, de fato, porque se previne muita coisa, né? Qual que é a faixa etária geralmente comum que pode acabar ocorrendo o câncer de próstata? Ou porque é um fator de risco também. A idade, ela é um fator de risco. Tanto que, hoje aqui no Brasil, o rastreio para câncer de próstata, o homem é com 40 anos. Então, como que chegou nessa idade? Não é aleatório de... vai começar com 40 anos. De repente... não. Tá pronto. Não, é assim, a gente sabe por estatística, por número de análise de prontuário, toda uma epidemiologia, a gente sabe que por volta dos 40 anos, o homem tem uma maior predisposição a desenvolver câncer de próstata. Então, o rastreio hoje aqui no Brasil é recomendado para o homem acima de 40 anos, porque quanto maior a idade, maior a probabilidade de desenvolver câncer de próstata. Isso não exclui câncer de próstata também em pessoas mais jovens. Pode acontecer, mas é mais difícil epidemiologicamente falando. Então, acima dos 40. A idade realmente começa a influenciar. Certo. E quando a gente fala de sintomas, existem sintomas que conseguem alarmar, chamar atenção, que a pessoa pode estar aí com câncer de próstata, ou isso só é detectado de fato com exames? Certo. Então, isso para câncer no geral. A gente, quando fala de sintomas, por isso que a gente tem esse meio de conscientização. Porque quando a gente fala de sintoma, geralmente os sintomas vão aparecer mais ali para a fase mais avançada. Que nem o câncer de próstata, a maioria é crescimento lento. Então a gente tem, por exemplo, próstata é um órgão, é uma glândula bem pequenininha. Então, para ela crescer na parte do câncer, que vai causar esse crescimento ali desenfreado dela, para ela crescer 1 centímetro, a gente está falando de 15 anos. A gente tem uns tumores mais agressivos, de próstata mais agressivo, que tem um crescimento muito mais rápido, mas a maioria do crescimento de próstata, do câncer de próstata, é lento. Então, quais que seriam os sintomas que
o homem teria. Mas assim, a gente está falando já num estágio onde essa próstata já cresceu bastante, mais avançado. A próstata, ela é uma glândula bilobulada, ou seja, ela vai ter 2 lóbulos, e ela vai, no meio dela, a gente tem passando a uretra. Então, tá passando aqui. Então, quando a próstata ela começa a crescer muito devido ao câncer, ela vai crescendo, ela vai comprimindo a uretra que vai passar ali. Então, qual que é o sintoma que a gente tem? Dificuldade de esvaziar a bexiga. Então, o homem começa a ir muitas mais vezes no banheiro porque não consegue esvaziar a bexiga. Começa a ter uma diminuição do volume urinário, então começa a urinar com um menor volume. Num estágio muito mais avançado, a gente começa a ter casos de infecção de urina, alguma infecção de trato urinário. Dependendo da situação, quando o tumor está muito grande, muito invasivo, que ele já cresceu muito, começa a esbarrar até no intestino e o homem começa a ter até sintoma de intestino preso. Então, começa ali, o intestino começou a ficar muito preso, está com dificuldade de mictória. Provavelmente, a gente já está falando de um sintoma de câncer de próstata. Então, pessoal, não vamos esperar, não. Por isso que a gente tem realmente esse meio de prevenção, porque quando ele chega nessa situação, ao ponto de interferir ali em esvaziamento de bexiga, ao ponto de atrapalhar trânsito intestinal, ali a gente já está falando de um câncer que está avançado e provavelmente a gente já está falando de um câncer com metástase, que ele já saiu da próstata e já está em outro órgão, outras regiões. Então, é um tratamento mais complicado quando a gente pega nesse estágio mais avançado. O ideal é pegar no começo, que a gente consegue ter um tratamento mais efetivo contra. Certo. Certinho. E aproveitando o gancho da sua resposta agora, quais que são os avanços da ciência, né, em relação à prevenção e o tratamento do câncer de próstata? Vamos lá. Sim, só para a gente dar uma pincelada de fundo. O que a gente tem hoje de prevenção? Hoje a gente tem de prevenção vamos começar dos menos polêmicos. A gente tem o PSA, que é exame de sangue, vai lá, retira o sangue, faz uma dosagem de PSA. Então, o PSA é o antígeno prostático. E o que acontece? Quando tem uma malignidade, tem um aumento do PSA. Os níveis altos de PSA, ele é correlacionado com uma possibilidade de câncer de próstata. Por que possibilidade? Não é todo mundo que tem um PSA alto que tem câncer de próstata. Então, uma inflamação na próstata pode causar um PSA alto. Doenças da tireoide pode causar um PSA alto. Então, o PSA alto, ele é um indicativo. Ele vai te falar assim, olha, tem alguma coisa de errado acontecendo ali. Vai dar uma investigada. Pode ser um tumor benigno ou maligno, ou pode ser alguma doença inflamatória, alguma doença infecciosa, ou então alguma parte, algum distúrbio hormonal de outra glândula, que nem a tireoide. Um outro rastreio que a gente tem, que é o polêmico toque. Por que acontece o toque? A próstata ela é bem ali próxima da parte do final do intestino. Então, o toque é exatamente para isso. O médico, quando ele vai fazer o toque, ele consegue ter uma ideia ali pelo toque do tamanho que está a glândula e se essa glândula está presa ou não, se tem alguma massa a mais nessa glândula ou não. Então, quando ele mexe na glândula, se tiver algum tumor, por exemplo, ele vai sentir essa massa dificultando a mobilidade da próstata. Então, a gente tem esses 2 rastreios. Então, recomendado para o homem acima de 40 anos o toque, e o PSA pode fazer ali qualquer idade, que é um exame de sangue lá, faz. O que a gente tem hoje de novidade? A gente tem, mas não substitui os tradicionais, a gente tem ressonância magnética. Então, o homem é possível hoje fazer uma ressonância, algum exame de imagem que consiga ver. Só que qual que é a limitação desses exames hoje? São muito detalhe. Então, a gente tem uma imagem com uma alta definição, a gente tem realmente, assim, algo muito, muito bem demonstrado ali, a imagem muito boa. Então, pode ser que isso
gere falsos positivos. Então, o médico imaginologista que está ali avaliando a imagem, que vai emitir o laudo em cima daquela imagem, ele tem que ter um olhar muito, muito preciso, porque a qualidade da imagem é muito boa. Então, a gente tem hoje, sim, exames de imagem, tem... que nem ressonância, pode ser alguma outra tomografia, alguma coisa. Tomografia não, desculpa. Faz parte do exame. A gente tem os exames de imagem e com isso é possível sim ter uma ideia de como que está a próstata, tamanho, se tem alguma coisa a mais, mas pela muita qualidade que esse exame tem, ele tem um lado negativo que pode gerar um falso positivo. E se nós temos o exame que consegue dar certeza, né? Tem. Eu já escutei até muita gente falar assim, mas se eu posso fazer o de sangue, por que eu vou fazer o de toque? Então tá respondido, pessoal. Exames, né? É justamente por isso. Então, o PSA te dá um alerta, mas para você ter certeza do que está acontecendo no seu corpo, é muito importante você fazer esse exame de toque. Mas nenhum dos dois fecha diagnóstico para câncer de próstata. Não. Nem o PSA e nem o exame de toque ele fecha. Embora a gente precise dos dois positivos, mas o que fecha é a biópsia. Então, o paciente vai ter a biópsia ali da próstata para realmente fechar o diagnóstico de câncer. Então, hoje no Brasil, a maioria esmagadora dos cânceres, que o que fecha o diagnóstico é biópsia. Então, o toque e PSA são dois tipos, são dois que falam assim, olha, vamos fazer a biópsia agora para a gente confirmar? Então, o exame da biópsia que realmente vai dar para o paciente o diagnóstico de câncer de próstata. É necessário passar pelos dois, né? Pelos dois. Entendi. Então, praticamente, o exame de toque é uma entrada, tipo assim, não, vamos investigar a fundo se realmente é isso mesmo, se tá grave, se não tá grave. Acho que foi esses dias que eu vi uma propaganda muito interessante, uma propaganda de animação, que o homem, ele, eu não sei se isso é verdade ou não, se pode corrigir, que o homem pode, talvez, fazer ali, um manuseio ali dos testículos ali, vendo se tem um caroço ali próximo. Talvez seja até uma forma, talvez, de detectar se tem alguma coisa errada, se tem algum corpo estranho, certo? Talvez seja um alerta, né? Exatamente. Isso entra mais na saúde do homem, que nem esse daí seria mais para câncer de testículo, que é o outro que a gente também tem ali um número considerável. Então, esse daí seria mais, esse exame de toque que o homem mesmo faz, seria mais um cuidado para ver se tem alguma coisa que, olha, apareceu uma massa aqui que não era para estar aqui. Então, mas seria mais para câncer de testículo. A gente falou muito dos riscos, do que pode causar o câncer, né? E isso também nos leva a saber um pouco do que a gente pode fazer em questão de prevenção na rotina do dia a dia mesmo. Mas só para a gente deixar um pouco mais esclarecido para o pessoal, o que a gente pode fazer no dia a dia, em atitudes para conseguir aí prevenir ou tentar prevenir o câncer de próstata? Sim. Eu acho que aquele beabá básico que todo mundo escuta bastante, de uma alimentação saudável, rica em fibras, com frutas, uma alimentação não muito rica em gordura, mas sim atividade física, tem a parte de não consumo, maneirar, né, o consumo de álcool, ou se possível evitar o consumo de álcool. E também acho que assim que a pessoa recebe, né, o diagnóstico, né, acho que, como você falou, da pessoa realmente tá ali se prevenindo, né, está ali fazendo alguma alimentação saudável, né, alguma coisa que possa ali ter menos risco da pessoa ter o câncer de próstata, mas a dúvida como é que fica o apoio psicológico caso a pessoa receba esse diagnóstico, caso a pessoa receba o diagnóstico do câncer de próstata, qual que é a importância do apoio psicológico para essa pessoa? Porque eu creio que acho que qualquer tipo de câncer, né, que a pessoa possa ter, a pessoa não fica preocupada, fica ansiosa. Falo que já teve casos de cânceres da família da minha mãe, então a gente fica sempre aflito. Será que a pessoa vai ter chance de sobreviver? Será que a pessoa vai conseguir, né, melhorar? Vai conseguir passar por essa? Imagina a própria pessoa que recebe o diagnóstico. Como é que é o papel
da psicologia, como é que é o papel psicológico para essa pessoa que recebe o diagnóstico do câncer de próstata? Infelizmente, hoje, câncer, embora a gente tenha N tratamentos, hoje, com a tecnologia, desenvolveu tecnologia, com isso a gente desenvolve novos tratamentos, tem uma boa previsibilidade digamos assim, de cura quando diagnosticado inicialmente. Mas mesmo assim, câncer hoje, na hora que você passa para o paciente um resultado positivo de câncer, ainda é um resultado que abala bastante. Então, o acompanhamento psicológico ali do profissional psicológico também ele é importante para ajudar o paciente a passar por aquele momento, porque não é só do câncer, a gente tem alguns problemas enfrentados pelo próprio tratamento do câncer. Então, a quimioterapia, assim, na farmacologia a gente tem uma ideia de o fármaco vai atuar, por exemplo, ele é para o câncer de próstata. O fármaco ali é para o quimioterápico, é para o câncer de próstata. Junto, ele atua em menor intensidade em células de mesma origem embriológica da próstata, do câncer de próstata. Então, a quimioterapia ela não afeta só a próstata, o câncer de próstata, acaba que ela afeta um outro grupo de células saudáveis também do organismo, lógico que em menor quantidade. Só que isso também é um pouco drástico para o paciente, sabe? É uma coisa de você estar tratando uma doença já que é pesada, câncer a gente está falando de uma doença que tem um alto índice de mortalidade, o diagnóstico é difícil de passar para o paciente, e junto você já tem essa via também de que o tratamento ele também agride um pouco o paciente. Então, o acompanhamento psicológico, tanto do profissional como da família, é muito importante para esse momento, que é um momento delicado para a pessoa. Então, o acompanhamento tanto psicológico como da família é muito importante para o paciente. Tanto para auxiliar e incentivar a continuar no tratamento. Porque a gente tem muito na hora que inicia os efeitos colaterais do quimioterápico, tem paciente que existe. Não vou. Aí, infelizmente, a gente tem muita fake news em cima de produtos naturais que a gente tem, Que ajuda na cura, né? que ajuda. A gente teve esses tempos atrás no Brasil gente que distribuía na fila remédio, falando assim, vai curar teu câncer, não precisa tomar quimioterapia, toma esse remédio. Então, infelizmente, a gente tem muito disso, tem muita cultura do chá, chá disso, chá daquilo, então isso é importante também, esse apoio por parte de família, porque a gente tem muito disso. Na hora que começa o efeito colateral, o paciente para. Começa a vir outras coisas de, olha, não precisa passar esse estresse da quimioterapia. A gente tem esse comprimidinho aqui. Então, o paciente abandona. É um problema que a gente tem na quimioterapia hoje. O paciente abandona. Não vai mais. Imagino que sem um apoio deve ser muito complicado, né? E procurar, então, um auxílio, mais uma vez falando de prevenção, né? Sim. Mesmo com a prevenção, deve ser muito complicado passar por essa situação, mas é entender, né, que se você teve um resultado ali de forma precoce, consequentemente, o processo de cura é maior, né? Sim. Então, é importante também aliar com essa certeza a parte psicológica e familiar. Então, o familiar sabendo também que isso é uma chance muito grande de cura a partir do momento que é feito de forma precoce, é muito mais fácil de ajudar a pessoa que está passando por isso, né? Sim. E outra vantagem do diagnóstico precoce, o número de quimioterapia diminui. Então, o paciente que recebe um diagnóstico mais precoce, provavelmente, ele vai ter menos sessões de quimioterapia do que um paciente que já recebeu tardiamente o resultado. E já que a gente está falando nisso, do tratamento em si, quais são os tratamentos que são existentes e que de fato funcionam, que estão disponíveis para as pessoas que sabem que vão precisar enfrentar isso? Então, vamos lá. Do tratamento, assim, o que a gente tem hoje? A gente tem hoje
o SUS ele faz um trabalho maravilhoso hoje quando se diz tratamento oncológico. Então, o que a gente tem hoje no Brasil? A gente tem a nossa quimioterapia tradicional, que é ofertada gratuitamente pelo SUS. Então, o paciente recebe a quimioterapia, vai passar pelo processo cirúrgico, sim, dependendo da situação, dependendo do caso. Aí, cada caso é um caso, provavelmente envolve uma radioterapia ou não. Então, assim, mas o básico é quimioterapia e cirúrgico. Hoje a gente tem alguns hospitais, eu não sei se o câncer de próstata está envolvido, mas vale até falar o nome do hospital, o Hospital do Amor de Barretos. Eles fazem, é SUS também, e eles fazem muita terapia alvo específica. Então, é uma terapia, uma quimioterapia individualizada para aquele paciente de acordo com o perfil tumoral que ele tem. Então, a gente tem tanto a quimioterapia básica, que funciona, e a gente tem também alguns hospitais, alguns centros ofertando uma quimioterapia mais alvo específica para o câncer. Saindo disso, nós temos diversas terapias, só que algumas terapias ainda não são legalizadas dentro do país, não tem o aval da Anvisa para funcionar dentro do país. Então, esses tratamentos precisam de uma autorização judicial para exportar, ou o paciente tem que ir para outro país para realizar esse tratamento lá, mas aí a gente está falando de coisas muito específicas. João Marcos, e qual que é a importância, né, da continuidade de acompanhamento médico, né, mesmo após o tratamento? Então, a gente é um assunto um pouquinho polêmico, porque assim, isso depende muito de ponto de vista do autor, do pesquisador. Tem muita literatura que fala que hoje a pessoa, infelizmente, ela não tem a cura do câncer. Porque por mais que ela recebeu olha, passou 5 anos, não apareceu nada de novo, a probabilidade é mínima, sempre tem a parte psicológica do paciente. Então, será que esse caroço que eu estou sentindo aqui, será que é um câncer de novo? Então, a gente tem essa questão do acompanhamento médico do paciente, que vai ser continuado, uma por causa de questões... De novo, a gente volta a falar do apoio psicológico da família, tudo, para esse ambiente. A gente tem essa continuidade do tratamento, do acompanhamento médico, uma por causa das condições psicológicas que o câncer vai afetar o paciente. E segundo, a gente tem um probleminha no tumor, que o tumor a gente está falando, o câncer a gente está falando de... Bem a grosso modo, numa linguagem um pouco evolutiva, a gente está falando como se fosse um organismo tentando sobreviver dentro do nosso organismo. Uma linguagem bem a grosso modo, num ponto de vista evolutivo. Então, o câncer, ele começa a desenvolver, à medida que ele evolui, que ele progride, ele começa a desenvolver dentro dele célula-tronco do tumor. Então, assim, não é uma célula-tronco que você tira e vira um dente. É a célula-tronco do tumor. E a gente tem uma dificuldade com quimioterápico nessas células tronco tumorais. Então, qual que é a importância de continuar com o acompanhamento médico? Essa célula-tronco é o principal fator da recidiva tumoral. Então, pode ser que o paciente recebeu alta em 5 anos, mas aquela célula-tronco ainda está ali. Então, daqui 5, 6, 8 anos, pode ser que essa célula-tronco tumoral, quando ela recebe o estímulo, ela percebe o estímulo ao redor, ela vê que está favorável ela proliferar de novo, tem uma recidiva tumoral. Então, é ideal o paciente, sim, continuar com o acompanhamento médico, mesmo após os 5 anos, tudo, para evitar casos de recidiva. Ou, se acontecer, novamente pegar no início. Não chegar a pegar uma recidiva já avançada. Então, como você disse sobre as células-tronco, por exemplo, eu vou usar uma linguagem mais prática, até porque eu não sei falar muito na sua linguagem, Não, sem né? problema. Mas, enfim, supomos que ela está dormindo aí. Depois de anos, pode ser que ela não se manifeste, por exemplo, no local inicial, no caso, onde ficava a próstata,
mas vem se manifestar em outros órgãos e outras partes do corpo? Olha, a célula-tronco, por exemplo, a gente tem N opções. Por exemplo, o homem fez a cirurgia, retirou a próstata por completo. Então, se ele retirou a próstata por completo, não existe mais próstata, a probabilidade de ficar uma célula-tronco ali é baixíssima. Então, assim, retirou a próstata, você retira a próstata e o câncer tudo junto. Então, ali na região é bem difícil ficar. O que acontece é o seguinte, o tumor, ele funciona realmente como um organismo. Então, ele está ali. O tumor está crescendo, ele está desenvolvendo. O câncer está crescendo, desenvolvendo. À medida que vai faltando para ele espaço e nutriente, ele percebe que, olha, não é muito ideal agora eu continuar aqui. Vou ter que procurar outro local, que é onde que a gente chama de metástase. Por falta de nutriente, oxigênio, espaço, o câncer começa a ocupar outras regiões do corpo, que pode ser muito próxima, como também distante. Então, o que acontece? Os casos de metástase, após a retirada da próstata ou após o tratamento da próstata, é o início de metástase ainda quando o tumor estava ali. A maioria dos casos, quando o tumor ainda estava ali. Então, o tumor estava ali, a próstata estava ali, começou a fazer metástase. Suponhamos que essa célula caiu no pulmão ou num osso. Vai começar a desenvolver o câncer de próstata ali no pulmão ou no osso, que é isso que é a metástase. O tumor começa a desenvolver em outras regiões. Então, o paciente passou pela cirurgia. Daqui a uns 2 anos aparece um tumor de próstata no osso, uma metástase no osso, é porque durante o tratamento ou antes do tratamento, o tumor já iniciou o processo dele de metástase. Então, a gente tem até um exame que ele é chamado de PET scan. Agora eu não vou saber te falar com exatidão aonde o protocolo que esse exame é aplicado, qual critério que ele é utilizado, mas esse exame ele faz um mapeamento. Então, ele consegue marcar as regiões que está a metástase no paciente. Então, a metástase depois do diagnóstico ou a retirada da próstata, ela está relacionada com essa metástase que já iniciou. A célula-tronco ela é mais correincidiva. Então, suponhamos, não retirou a próstata, tirou o tumor, mas optou por retirar o tumor. Depois de um tempo volta, foi alguma célula-tronco tumoral que ficou ali. Certo. E uma última pergunta agora para você, tá bom? Sim. Nós falamos para todo mundo que está ouvindo aqui, mas agora eu gostaria que você deixe um recadinho para as pessoas que têm um papel na sociedade de influenciar, né? O que elas podem fazer para aumentar a conscientização, né? E acabar com o estigma que é o exame de próstata. Sim. Então, acho que assim, isso que a gente está fazendo é importante, é ideal, porque traz algumas informações que a maioria das pessoas pode não ter acesso ou talvez desconhece. E eu acho que a informação ela é o melhor método de prevenção. Então, você informa para poder prevenir. Então, acho que a divulgação de conteúdos como esse, de influenciadores, de trazer o tema, tudo, eu acho que colabora tanto para prevenção como para quebra dos estigmas que a gente tem em cima do rastreio do câncer de próstata. Certo. E falando em influência, não é só influenciador da internet não, tá, gente? Você que tem uma farmácia, que tem uma drogaria, né? É papel de todo mundo a gente conseguir fazer esse processo de conscientização, tá bom? Ainda mais que tem um tabu, né, em cima disso, né? Tem muito homem que tem muito medo de fazer exame de próstata, não medo, mas, tipo assim, ainda mais que são homens que passam dos 40 anos, né? Tem muito homem que fala assim, eu não vou fazer esse exame porque né, afeta a minha masculinidade, talvez afeta por ser um exame, não diria invasivo, mas delicado. Sim. Então, como que a gente pode combater esse tabu, né? Como é que a gente pode, tipo assim, influenciar os homens que, tipo assim, estão na idade de fazer o exame, estão na idade realmente ali de se conscientizar sobre o câncer, a pular esse tabu e falar assim, não, é um exame que vai começar a, tipo assim, a
talvez um possível tratamento, ou até ver se realmente é algo certo ou errado realmente ali que precisa ser combatido. E coloca tabu, né? Então, eu acho que é informação. Realmente é informação. Porque quando sabe qual que é a função do exame e para que ele serve, qual que... Isso acho que já ajuda um pouco a esse tabu que a gente tem, esse preconceito que tem com o exame. Eu acho que a informação, ela é tudo pra gente, né? Uma vez eu ouvi uma frase que eu acho muito legal, né? Que fazer o exame de próstata não te faz menos homem, te faz um homem mais esperto, né? Mais inteligente, mais preocupado consigo mesmo. Então, eu acho que também é muito importante a gente dar uma ressaltada nisso, né? Mas, João, foi um prazer te receber aqui. Foi um prazer, viu, gente? Queremos agradecer toda a informação que você trouxe pra gente, toda a conscientização. E conte com a gente, as portas aqui estarão sempre abertas para você, tá bom? Pode deixar, gente. João, muito obrigado, viu, pela presença. E, galera, nos siga nas nossas redes sociais, Instagram, Grupo CB Drogarias, também estamos no Spotify, também estamos no Facebook também, e também no YouTube. Então, nos siga nas nossas redes sociais e é isso. É isso. Obrigado, gente. Nós que agradecemos. Agradecemos. E Tchau, tchau. tchau, gente. Até mais.